Olá, boa noite. Eu sou o aluno André, do curso de Biomedicina, e meu grupo vai falar sobre a fisiologia da lactação, hormônios da lactação. O início da lactação se dá na produção do leite, que ocorre nos alvéolos das glândulas mamárias. E nós temos dois grandes hormônios da tireoide, que é associado ao estrogênio, que é o corticosteroides adrenais, e a insulina, que fazem que haja desenvolvimento das mamas. A prolactina, que aumenta homogeneamente durante a gravidez e é aumentado após o parto durante a lactação. A prolactina é inibida pela presença dos estrogênios e da progesterona. No final do trabalho de parto e a queda do nível dos hormônios, possibilitando os aumentos da prolactina. E assim se inicia a produção de leite. Boa noite, eu me chamo Bianca Silva Oliveira e vou falar sobre o papel dos hormônios na lactação. Os hormônios, eles agem para produzir o leite materno desde o início da gestação. E dentre eles, o estrogênio e a progesterona, que eles estão elevadíssimos durante a gestação, eles estimulam a proliferação das glândulas mamárias e a produção de um colostro ralo e mais clarinho desde o segundo mês. E a O leite ele depende muito do neném, né, do estímulo do bebê, porque quanto mais o bebê faz a sucção, ele estimula terminações nervosas da auréola, que aumentam a produção da prolactina e da ocitocina. E esse fator é chamado de feedback positivo. E a prolactina, ela é um hormônio hipofisário que possui como a sua principal função produzir o leite pelas glândulas mamárias durante a lactação. E a ocitocina é um hormônio com capacidade de controlar as células miopiteliais que circundam os alvéolos, expulsando o leite, né? Então, ela é responsável pela ejeção do leite. Olá, meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre o crescimento das glândulas mamárias, que ocorre durante todo um período gestacional e se refere ao crescimento das glândulas mamárias, que torna a mulher capaz de produzir o leite. É importante ressaltar que o crescimento das glândulas mamárias também ocorre durante a puberdade, pela ação de diversos hormônios como estrogênio, progesterona, GH e insulina, para se tornar uma mama deixando de ser uma mama imatura para se tornar uma mama adulta não gestante. Nessa imagem, podemos ver que durante a gestação há um aumento do tecido adiposo, da vascularização das mamas, da rede de células miopiteliais, que envolve os alvéolos, e também dos lóbulos, que basicamente é formado pelo aumento da rede de ductos de alvéolos. Boa noite, eu me chamo Luciana e sou aluna de fisioterapia. Eu vou falar sobre o estrogênio. Ele é um hormônio com diversas funções no corpo humano. Nas mulheres, ele auxilia no desenvolvimento do sistema reprodutor, como os seios e os pelos pubianos. Apesar de ser conhecido por seu papel na saúde sexual feminina, os homens também possuem o estrogênio. Eu vou falar sobre as funções dele. No corpo feminino, o estrogênio ajuda a estimular o crescimento do folículo do óvulo. Ele mantém a espessura da parede vaginal e regula o fluxo das secreções do muco interno. Esse hormônio ele também ajuda a prevenir a perda óssea, atuando junto ao cálcio e à vitamina D. Por isso, após a menopausa, depois que os níveis de estrogênio diminuem, o corpo pode fraturar mais ossos do que reconstruir. Além disso, esse hormônio facilita as funções cognitivas, exercendo efeitos benéficos nas regiões como o cérebro, o hipocampo, uma parte que atua na motivação e na memória. E nós temos três tipos de estrogênio: o estrone, o estradiol e o estriol. Eu vou falar sobre o estrone. O estrone, ele é um tipo de estrogênio que atua presente no corpo após a menopausa. Ele é uma forma mais fraca do hormônio, a qual o corpo pode converter em outras formas conforme se for necessário. O estradiol, ele é um tipo já mais comum nas mulheres durante os anos reprodutivos. Em excesso, ele pode
a acne, perca do desejo sexual, a osteoporose e até mesmo a depressão. Além disso, ele também pode aumentar o risco de câncer de mama e uterino, mas ao mesmo tempo ele pode resultar em ganho de peso e doenças cardiovasculares. Já o estriol, ele é um tipo de estrogênio que aparece em maior quantidade durante a gravidez. Ele ajuda o útero a crescer e prepara o corpo para o parto. Os níveis de estrogênio no organismo podem variar de acordo com a fase da vida. Na puberdade, por exemplo, os níveis aumentam naturalmente enquanto na menopausa eles diminuem. Existem outras causas para essa queda, tais como distúrbios hormonais, as síndromes dos ovários policistos, hipogonadismo e anorexia. Com o tempo, o uso do anticoncepcional também pode afetar a produção natural do estrogênio. Uma vez que o medicamento faz com que o crescimento e a ovulação do folículo sejam interrompidos, o organismo pode passar por altos e baixos níveis de estrogênio, também causando desequilíbrio e apresentando sintomas como inchaço, períodos menstruais irregulares, ondas de calor, mudanças de humor e dor de cabeça. Existem alguns tratamentos comuns para esse desequilíbrio de hormônio, como medicamentos, dietas e também a terapia de reposição hormonal. Ela é muito comum e adotada na menopausa. O estrogênio e o ciclo menstrual tem níveis que aumentam e diminuem algumas vezes. Um exemplo é que no início da menstruação até a ovulação é conhecida como a fase folicular, que há mais produção de hormônio. Já no fim da ovulação, os níveis caem drasticamente. E se o óvulo for fertilizado, o estrogênio atua como a progesterona para interromper a ovulação durante a gravidez. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Aqui é o Emerson Matos Pinto, acadêmico de fisioterapia, com a matrícula 01397-277. Durante a minha apresentação, eu vou abordar sobre o desenvolvimento do sistema lóbulo-alveolar, papel da progesterona. Então, a gente vai seguir o seguinte subtema. A progesterona age de modo sinérgico com todos os hormônios que formam os ductos, especialmente com o estrogênio provocando o crescimento dos lóbulos e dos auréolos. Eu vou explicar um pouco sobre isso para não ficar só nas minhas palavras. Assim, gente, o desenvolvimento final da mama em órgão secretor de leite depende da progesterona. Ela atua sinergicamente com o estrogênio e forma crescimento adicional dos lóbulos, brotando nos alóvulos. Ela tem várias características. Durante a gravidez, os estrogênios secretados pela placenta determinam o crescimento e a ramificação do sistema ductos da mama. Ele aumenta da estroma, a disposição de gordura. Entretanto, toda vez que a mãe amamenta o filho, sinais nervosos originatórios dos mamilos dirigem-se aos hipotálamo e causam um aumento de 10 a 20 vezes na secreção da procatina por cerca de 1 hora. Gente, basicamente isso que eu fiz um resumo aqui. Queria agradecer a atenção de todos e se tiver alguma dúvida, só perguntar, que eu vou estar na aula aqui e estarei respondendo. Boa noite, meu nome é Tailândia Oliveira e vou falar sobre a iniciação da lactação. A prolactina é o hormônio secretado pela hipófise anterior e sua concentração no sangue aumenta uniformemente desde a quinta semana de gestação até o nascimento. Após o parto,
aumenta de 10 a 20 vezes em relação ao nível normal antes da gravidez. A prolactina tem a função de promover a secreção do leite. Entretanto, o estrogênio e a progesterona funcionam como antagonista, inibindo a própria secreção do leite. A produção do leite requer a secreção de outros hormônios maternos, indispensáveis na formação da composição do leite rico em aminoácido, ácido graxo, glicose e cálcio. Esses hormônios são o hormônio do crescimento, cortisol, o hormônio da paratireoide e a insulina. Após o nascimento da criança, os níveis de secreção de prolactina voltam aos níveis normais não grávidos. Entretanto, quando a mãe amamenta o filho, os receptores nervosos do mamilo atingem o hipotálamo, provocando a secreção de prolactina maior de 10 a 20 vezes, permanecendo elevado por até 1 hora. Boa noite, meu nome é Luzilândia, sou do curso de Biomedicina e eu vou falar um pouquinho sobre o controle da secreção de prolactina pela hipófise. Só que antes eu vou falar um pouquinho sobre o que é a prolactina. Bom, a prolactina é um hormônio secretado pela adenohipófise e tem como principal função estimular a produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Bom, o aumento de produção da prolactina provoca a hiperprolactinemia, causando nas mulheres alteração menstrual e infertilidade. E a causa mais comum de hiperprolactinemia é o uso de medicamentos, em especial os anticoncepcionais orais e as drogas antipsicóticas do grupo antagonistas da dopamina. Esses medicamentos, usados fora da gravidez. E a prolactina é produzida em maior quantidade na gravidez e no pós-parto. Agora vamos para o controle da secreção. Bom, o hipotálamo ele controla a secreção de quase todos os hormônios da hipófise. Isso inclui a prolactina, mas a prolactina ela se difere dos demais hormônios, Enquanto o hipotálamo ele estimula a produção de todos os hormônios, mas inibe a produção da prolactina. E assim, lesões do hipotálamo ou do sistema de condução porta-hipotálamo e hipofisário aumentam a secreção de prolactina e inibe a secreção dos outros hormônios da hipófise anterior, podendo concluir que a secreção da prolactina seja controlada por um fator inibidor do hipotálamo e transmitido para a hipófise pelo sistema porta-hipotálamo e hipofisário. Esse fator é denominado hormônio de inibição da prolactina. E a seguir temos duas imagens esquemáticas do sistema porta-hipotálamo hipófise. Boa noite, meu nome é Nájila, sou do curso de Biomedicina e eu vou falar sobre os hormônios chamados de gonadotropinas. São eles o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. Estes hormônios são responsáveis pela estimulação da síntese de hormônios esteroides, como testosterona e o estrogênio. O FSH e o LH também são responsáveis pela indução na formação dos gametas, ou seja, dos óvulos e dos espermatozoides. Nas mulheres, estes hormônios regulam o ciclo menstrual, onde o FSH estimula a maturação do óvulo e o LH promove a ovulação. As gonadotropinas se relacionam com a lactação, pois estimulam a produção de estrogênio, e este, por sua vez, induzia o desenvolvimento dos ductos mamários.
Meu nome é Alexandra Vitória Lima Oliveira, do curso de Biomedicina, matrícula 0143048. Eu vou apresentar sobre a função da ocitocina na ejeção do leite. Primeiramente, o leite precisa ser ejetado dos interiores dos alvéolos para os ductos e só aí para os mamilos. A ocitocina também tem um papel muito importante na amamentação. A sucção do leite é conhecida como reflexo de ejeção do leite, que necessita a presença da ocitocina e estimula a contração nos tecidos mamários, permitindo a ejeção do leite durante a lactação. Ela também induz o comportamento maternal, promovendo cuidados com o bebê. A mamada do lactente provoca a transmissão de impulsos sensoriais pelos nervos somáticos dos mamilos para a medula espinhal da mãe, e daí para o hipotálamo, promovendo a secreção da ocitocina juntamente com a prolactina. E só assim o efeito da sucção da mamada permite a ejeção do leite nas duas mamas. Tainara Álvares Simeão, sou do curso de Biomedicina. Vou falar sobre a inibição da ejeção do leite. Perturbações de ordem psicológicas, como estresse ou até mesmo hiperestimulação do sistema nervoso simpático, por ação da adrenalina, inibe a secreção de ocitocina e, consequentemente, a ejeção do leite. Quando, por qualquer motivo, o esvaziamento da mama é prejudicado, pode haver uma diminuição na produção do leite, por inibição mecânica e química. O leite contém o chamado peptídeos, supressores da lactação, que são substâncias que inibem a produção de leite. Com a falta de estímulo e até uso de medicamentos, pode fazer com que ocorra a inibição. Para que isso não ocorra, a mãe deve ter uma boa amamentação e também deverá ter um puerpério calmo e sem complicações, para que ocorra uma livre demanda de amamentação, para que isso ajude também na saúde do bebê.